Fala, enfermagem! Estamos começando mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck. Eu sou Ana Carolina Silva. E esse é o Enfermagem Pode. Ana, você Diga, sabe que tem enfermeiro brasileiro espalhado nesse mundo todo, né? Ah, com certeza. Enfermeiro tem pra tudo quanto é lado, né? Não? E a gente hoje trouxe uma convidada aqui que vai ajudar a esclarecer para muitos enfermeiros que têm um sonho em construir uma carreira fora do Brasil. Especificamente hoje a gente vai falar dos Estados Unidos. Então, que é o sonho de muitas pessoas, né? Esse sonho americano aí, ir lá para a terra do tio Sam. Não é? Ter outras experiências, outras vivências. Será que é melhor do que aqui? Pois é, a gente vai ver hoje como é que é esse processo. E para isso a gente trouxe uma enfermeira que já trabalha com isso há anos, ajudando enfermeiros a realizarem esse sonho. Então vamos acabar com esse mistério. Com certeza. E se é para mostrar que enfermagem pode, Seja muito bem-vinda, Vivian Barbosa. Obrigada pela recepção. A gente tem bastante coisa interessante para conversar hoje, né? Estou aqui à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas relacionadas a isso, né? Valorização profissional no primeiro mundo para enfermagem. Ah, muito bem, olha. E para quem não sabe, então, a Vivi é uma enfermeira, ela é brasileira e ela já ajuda enfermeiros há um bom tempo, né, através de uma empresa, a realizar esse sonho de fazer esse processo de validação do diploma brasileiro, porque não é simplesmente eu quero comprar a passagem, tirar o visto e ir, né? Tem todo um processo, né, Vivian? E é isso que a gente vai descobrir hoje, mas antes a Ana vai dar os recadinhos. Mas antes tem uns recadinhos, Então, né, vamos Lu, lá. para quem tá aqui acompanhando. Para você que está aqui com a gente, se você quer saber de tudo o que acontece na enfermagem, você já sabe. Não é possível, né, Lu? Já estamos na segunda temporada. Quem nos acompanha já sabe. Para ficar por dentro de tudo que acontece na enfermagem, não esqueçam de seguir o Corém nas nossas redes sociais. No YouTube, MG Corém, no Instagram, Corém MG e também no nosso site www.coremmg.gov.br. Para saber de tudo que acontece na enfermagem, você precisa de seguir o Corém nas redes sociais. E agora também com a nossa novidade. Se você tem dúvidas ou precisa de resolver vários problemas, conte com a Cora do Corém, nossa assistente virtual que está presente no WhatsApp e também lá no nosso site. A Cora é muito boa, muito eficiente e eu falo isso com conhecimento de causa, né, Lu? Lu sabe disso. Eu tive um probleminha aí, ó, para tentar imprimir o meu pagamento de anuidade em janeiro, não estava conseguindo imprimir o boleto, fui contar com a ajuda da Cora. E sério mesmo, em menos de 5 minutos eu já tinha o boleto, já tinha feito o pagamento e ainda já tinha voltado lá no WhatsApp para agradecer. Então, se você precisa de alguma ajuda, conte com a Cora. Muito bem. E a gente tem mais uma novidade. Qual, Lu? Rede social do Enfermagem Pode. É isso Agora mesmo. A gente tem o Instagram do podcast. Segue lá, @enfermagempode. A gente tá chique demais, né? Não, Nossa agora tem um Senhora. pontinho só nosso. Exatamente. Para que vocês conheçam, vejam os episódios, vejam bastidores, os melhores momentos, mais aí uma rede social para que vocês possam seguir. Segue lá, então. Então, vamos começar. Então, bora. Bora lá pro nosso assunto assunto que de hoje. aposto que o pessoal em casa aí tá doido para saber disso. Mas não esqueçam de compartilhar esse episódio com todo mundo, porque tem muita gente querendo saber, sabe de um amigo que tem interesse, já falou que queria, como é que deve ser trabalhar nos Estados Unidos como enfermeiro, compartilha com ele, curte e comenta, deixa seu comentário aqui também no nosso episódio. Vivian, pra gente começar, conta, você é enfermeira. Sim. Mas como que você começou a ajudar outros enfermeiros a irem trabalhar nos Estados Unidos? Como que isso aconteceu? Por que disso? Na verdade, é uma história longa, né? Como eu estava conversando com a Carolina nos bastidores, eu sou uma das pioneiras da enfermagem estética no Brasil, né? Fomos eu e um grupo de enfermeiros aí em 2014, mais ou menos, 2013, que iniciamos os movimentos da estética. Hoje em dia a estética é uma realidade na enfermagem brasileira, né? Aí para todo mundo. E sempre fui muito empreendedora, sempre busquei coisas fora do ambiente hospitalocêntrico que a gente já está acostumado, né? Em 2020, eu tive contato com a empresa que eu trabalho atualmente, né? E vislumbrei a possibilidade de trabalhar como enfermeira nos Estados Unidos.
Porém, eu estava morando fora do país, estava morando na Argentina, né? Fiz contato com eles por lá. A empresa é uma multinacional, tem a sua sede na cidade de Chicago, trabalha em diversos países, fazendo a preparação e recrutamento de enfermeiros que estejam interessados em trabalhar nos Estados Unidos. Iniciei o processo com eles e eles me convidaram para trabalhar com a empresa, também recrutando enfermeiros do Brasil, porque eles manejam o inglês e o espanhol, mas não manejam o português. E é aí que eu entro, né? Iniciamos as atividades no Brasil em outubro de 2022, abrimos um escritório na cidade de São Paulo em março de 2023, voltei para o Brasil, né? Não voltei para o meu habitat natural, que é Rio de Janeiro, né? Eu sou do Deu Rio. pra ver o sotaque dela, A gente vai vendo alguns S's. O sotaque se percebe, né? Atualmente moro em São Paulo e a empresa completa 1 ano no próximo mês. E estamos aí divulgando para todo o Brasil essa nova possibilidade, que na verdade não é uma nova possibilidade, né? Já existem empresas no Brasil fazendo o mesmo processo há mais de 20 anos. Porém, hoje em dia, pela globalização, as redes sociais, né? A facilidade na comunicação hoje em dia, né? Está mais expansivo essa possibilidade para o enfermeiro, né? E o enfermeiro brasileiro ainda tem essa desconfiança de que é impossível. Não é, gente. É totalmente possível. E existe, como eu falei anteriormente, valorização profissional para o enfermeiro nos países de primeiro mundo, e no nosso caso, especialmente Estados Unidos. Boa! Valorização é o que a gente gosta aqui, né? A gente gosta. Mas vamos começar pelo começo, né? A Luísa já falou e a gente sabe que muitos dos nossos colegas têm esse interesse, né, de poder trabalhar no exterior. Então vamos começar pelo começo. Como fazer? Eu tenho interesse de trabalhar nos Estados Unidos. Por onde eu começo? Quais são os primeiros passos? O que eu devo fazer? Então, como nós temos uma carreira universitária, uma matrícula profissional, a primeira coisa a ser feita é a validação do diploma. Tá? Não tem como um estrangeiro trabalhar no país, Brasil, por exemplo, né, com um título universitário do exterior, sem validar em território nacional. O mesmo acontece com o enfermeiro. Então, nós fazemos a validação do diploma. Paralelo a isso, claro, tem que aprender inglês, né? Essa é a grande barreira do enfermeiro latino, não somente do brasileiro, tá? É falar o idioma. Eu sempre brinco, né, com os enfermeiros porque eu dou mentorias relacionadas a isso. Não tem como a gente trabalhar com material humano sem que esse material humano nos entenda, né? E os nossos pacientes nos Estados Unidos não vão falar português. Não dá pra ir só com o verbo to be. Aqueles... Falando só hot My dog não rola. name is Luísa Garnap. Tem um limite, até tem um nível de inglês Sim. necessário? Qual que é o mínimo? Porque às vezes, eu não sei, né, você precisa de ter já um inglês avançado ou tem alguma base, né? Até onde que tem que ir? No nosso caso, Pelo como menos. os enfermeiros são contratados por hospitais, né, nós precisamos do nível intermediário B2. Não se preocupem tanto com a fluência, porque a fluência você acaba adquirindo vivendo no local. De tanto respirar inglês, vai entrar nem que seja por osmose, né, morando vai no país. melhorando, né? Mas o nível intermediário B2, que é o que comprova que você tem capacidade de comunicação, principalmente, a gente já consegue levar sem grandes problemas. E isso também é uma exigência do governo americano, para que a gente consiga tirar o visto, para que o enfermeiro consiga entrar no país. Inclusive, o enfermeiro entra com um visto chamado EB3, que é um visto de residência permanente, que dá direito ao Green Card, dá direito ao visto mais desejado do mundo. O enfermeiro já entra no país assim. Eu tenho um green card, mas é só um cartão alimentar. Chama Chama green dá card. muita corda pra Luísa. Gente, mas a empresa chama green card. Tadinha. Às vezes eu não Tirando posso esse, falar, não. né? Mas você pode conquistar o outro. Aí, Lu, você já tem inglês? Você bem. conquistar o outro? The books on the table. What? Eu vou chegar e falar, help. Aqui. Isso Mas se aí aprende. tem que fazer uma prova de Eu ia proficiência perguntar isso. comprovada, né? Então, deixa eu explicar para vocês como é que funciona o processo de forma resumida, porque é um processo bem complexo, tá? Sim. Eu dou mentorias diárias, em horários pré-estabelecidos, né? Divulgados nas nossas Pra redes fazer essas sociais. orientações. Exatamente, para orientar. As mentorias duram mais ou menos 1 hora e meia, porque é um processo bem complexo. E o enfermeiro tem que estar munido do máximo de informações verídicas possíveis, porque pode ser a decisão mais importante da vida profissional da pessoa, né? Então, a gente tem a noção dessa responsabilidade social também com o enfermeiro, né? Então, o ideal é que assista a mentoria para quem entenda o processo desde o início. Claro que aqui o tempo é um pouquinho mais reduzido, então eu vou ter que dar uma resumida aí. E são muitas dúvidas, muitas coisas que a gente quer te perguntar. Primeira exigência, tem que ser bacharel em enfermagem. Tá? Infelizmente, não podemos levar técnicos em enfermagem no momento, porque o governo americano está disponibilizando vistos para enfermeiros
com nível de bacharel em enfermagem, especialmente no caso do Brasil, né? Então, por isso não podemos levar técnicos. Perdão. Adoraríamos, porém não podemos. Tem que ser bacharel em enfermagem, então, tem que ter matrícula ativa no conselho de classe, tá? Tem que ter corém ativo. E quando você entra no processo, você já entra aprendendo inglês. Porque quem já sabe inglês tem aí 50% do caminho andado. Quem não tem, vai ter que aprender. A nossa empresa tem um curso de inglês acoplado, se for do interesse do enfermeiro fazer conosco. Então, você aprende o inglês. Chega no nível intermediário B2. Quando você chega no nível intermediário B2, precisa se preparar para os exames de proficiência, porque vai ser o exame de proficiência que vai comprovar que realmente você tem aquele nível necessário de inglês. Tá? Existem alguns institutos que aplicam o exame de proficiência. Nós orientamos que faça TOEFL, OAT ou IELTS, que são aceitos pela maioria dos conselhos de enfermagem nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos não existe um COFEM, não tem um Conselho Federal de Enfermagem, né? Os conselhos estaduais têm autonomia para determinar as suas diretrizes. Então, nem todos os conselhos aceitam todos os exames de proficiência. Então, orientamos o IELTS, o TOEFL ou o OAT. Você faz o exame de proficiência, comprova que tem o nível intermediário B2. Paralelo a isso, a empresa já cuida do processo de validação, que também é feito por institutos que têm autorização para poderem fazer esse processo. Esses institutos avaliam o seu material acadêmico de formação, diploma, certificado, ementa, histórico, comparam com a formação de enfermeiro americano e, sendo compatível, eles dão a validação. Eles funcionam como se fossem mini-ministérios da educação. E só se dedicam a isso, fazer validação de diplomas estrangeiros de enfermeiros e outras categorias profissionais também. Nós fazemos a validação por um instituto chamado Joseph Silne, tá? E existem outros também, o Sidney FNES. Quem já está aí buscando informações sobre isso entende exatamente o que eu estou falando, né? Então, inglês intermediário B2, validação do diploma. O enfermeiro também precisa fazer uma prova de licenciamento profissional. Nos Estados Unidos, os enfermeiros não podem ser como acontece no Brasil, né? A gente se forma, vai no Corém, leva a documentação, registra e já sai basicamente com a matrícula. Lá não, lá eles fazem prova de licenciamento profissional, muito semelhante com o que acontece com os nossos advogados no Brasil. Prova da OAB? Exatamente. Né? Essa prova para enfermagem se chama NCLEX. Então, o enfermeiro tem que fazer essa prova, precisa da aprovação para ter a sua licença profissional, para ter o seu porém, entre aspas, americano. É claro que existe um preparatório para que você consiga a aprovação e essa prova ela é presencial. Só que nós, enfermeiros brasileiros, temos a sorte de poder fazer no Brasil. O Brasil é o único país da América Latina que aplica o NCLEX. E é na cidade de São Paulo, mais especificamente no bairro Vila Olímpia. Tá? Pode se fazer nos Estados Unidos também, pode se fazer no México, mas nós aqui na América Latina, o custo é muito maior. Com certeza. E dependemos da aprovação no NCLEX para termos a licença para trabalhar. Então, esses são os pontos principais. Exame de proficiência nível intermediário B2, validação do diploma de enfermagem e o NCLEX aprovado. A nossa empresa está preparada para assessorar o enfermeiro em todos os quesitos necessários. Beleza. E esse processo... desculpa, não, é porque essa prova que ela falou, né, importante, que o enfermeiro faz NCLEX. NCLEX RN. Muito, né? Chique, Enfim, né? que faz lá em São Paulo, é uma prova de matéria de enfermagem, conhecimento de enfermagem em inglês. Sim, é uma prova... Para a pessoa validar o que ele... Exatamente. A mesma prova que o enfermeiro está fazendo aqui em São Paulo é a mesma prova que está sendo aplicada nos Estados Unidos. É a mesma prova, tá? Claro que periodicamente eles mudam algumas questões, algumas coisas, mas é sempre o mesmo assunto. É uma prova de conhecimentos específicos em enfermagem voltada para a área assistencial hospitalar no modelo americano. Afinal de contas, é para aplicar nos Estados Unidos, né? E não no Brasil. Mas não é muito diferente do que acontece aqui, não. Tá? O ensino, né? O que é capacitado para o enfermeiro durante a formação lá nos Estados Unidos não tem muita diferença do nosso ensino aqui. Uma coisa que tem que ficar bem frisada para o enfermeiro brasileiro, né? Você, enfermeiro brasileiro que está nos ouvindo agora, né? Eles amam o perfil da enfermagem brasileira. Porque nós somos pau para toda obra, né, gente? O paciente para na UTI, eles chamam o enfermeiro. O papel higiênico acaba, eles chamam o enfermeiro. O médico desaparece, é o enfermeiro quem resolve tudo. Então, nós temos a enfermagem de guerra, né? Lá não te falta recursos para trabalhar. Então, eles amam esse perfil da enfermagem brasileira. O enfermeiro latino, às vezes, tem um pouco dessa preocupação, se vamos ser discriminados ou não. Você, quando entra como enfermeiro, você é visto de forma diferenciada. Eles valorizam muito a profissão.
E Excelente. lá valoriza muito o raciocínio clínico, né? Que aqui no Brasil, muitos enfermeiros ainda têm um pouco de dificuldade com isso, que se prende muito àquela questão técnica, muito robotizada ali, ainda automatizada. A gente ainda tem isso aqui no Brasil, infelizmente, e que nos Estados Unidos já tem um movimento um pouco mais avançado em relação ao raciocínio clínico, Lá né? o paciente é seu, o paciente não é do médico, Exatamente. para começar, é seu. O médico senta com você para poder debater o caso clínico do paciente e muitas vezes mudar a conduta baseado nas informações feitas pelo enfermeiro. Valorização profissional, autonomia total para isso também. E, é claro, muito estudo, muita dedicação. Né? Claro. Mas é outra cultura, gente. Então, esqueçam da cultura do que a gente passa aqui no Brasil. É valorização profissional, com certeza e de verdade. Excelente. E esse processo, né, que você obviamente descreveu Resumidamente. resumidamente, né? Esse processo, só para as pessoas terem uma ideia, né, pode demorar mais ou menos quanto tempo entre o momento em que eu decidi, né, eu quero ir, vou iniciar meu processo e até eu conseguir efetivamente ir para lá, contando com esses períodos de prova e tudo mais. Vai variar um pouco, né, por conta do inglês, mas mais ou Considerando que já menos. tenha o É, inglês. para a Então, gente ter uma ideia. a primeira barreira, como eu falei anteriormente, é o idioma. Você dominando o idioma é só se preparar para os exames, lógico, né? Fazer o exame de proficiência e fazer o exame NCLEX. Quando a pessoa já tem o inglês, lógico que ela tem, teoricamente falando, né? Que nem sempre é assim, porque ela depende da aprovação nesses exames também. Não significa que eu sei falar inglês e vou passar de primeira no NCLEX, por exemplo, né? Mas suponhamos que você consiga passar de primeiro nos exames. A gente indica que vocês façam primeiro um curso preparatório para poder passar na proficiência, né? E isso depende muito da tua capacidade com a intimidade com o idioma. Então, se você é uma pessoa que já sei falar, passou de primeiro no exame de proficiência, passou no NCLEX, a gente calcula 18 meses mais ou menos. 18 meses estourando 2 anos. Tá? Porque, por exemplo, o NCLEX, se eu fizer uma primeira vez e for reprovada, eu posso fazer outras vezes. Eles pedem um espaço de aproximadamente 40 a 45 dias entre a aplicação de um exame ou outro. Então, depende. Se eu for aprovada de primeira, 18 meses. Só que tem gente que consegue um pouco antes. Tá? Só que a gente, depois que termina o processo, esbarra num outro problema que nós, da assessoria e os hospitais, não temos controle, que é o processo migratório. A migração, às vezes, demora um pouco. A gente tem um histórico aí de demora de imigração entre 7 meses até 1 ano ou mais, tá? Especialmente porque você já entra com o green card. Nós temos enfermeiros, por exemplo, que já terminaram o processo e estão numa ansiedade louca, só aguardando o processo migratório já tem a vaga no hospital, já tem um contrato de trabalho, tudo certinho, mas só pode sair do Brasil depois que tiver autorização da imigração. Isso nós não temos controle. É igual o processo na justiça, você entra e tem que esperar ser julgado, né? Tá certo. O hospital paga um adicional chamado Premium Process para poder acelerar esse processo, porque pelos hospitais nós estaríamos lá ontem, porque eles precisam da gente, né? Mas mesmo pagando o Premium Process, pode demorar um pouquinho. Excelente. Então a gente calcula aí 18 meses a 2 anos, estourando aí 3 anos, você já consegue embarcar. Essa informação é importante, né? Até para Sim. que as pessoas entendam que é uma decisão que você não vai mudar a sua vida de uma hora para outra. Isso tem um período, tem um processo, né? E você precisa de estar ciente disso, não só de saber quais são as etapas, mas desse tempo que vai decorrer. Sim. Eu falo mais ou menos como se fosse fazer uma pós-graduação, que vai levar uns 2 anos, ou um novo curso universitário. Você inicia agora, né? Você planta a semente agora para colher futuramente, né? Tem que ter um pouquinho de paciência nesse sentido. Eu sei que a ansiedade hoje em dia faz parte da vida de todo mundo, Porque às vezes as pessoas falam mas assim, nossa, eu decidi, eu já sei inglês, vou marcar minha é prova, mole, mês que não, vem eu vou, daqui 2 meses eu tô lá. E não com é assim. certeza. E aí agora só uma estimativa, sem falar de uma estimativa de custo, sem falar de custos reais, mas assim, uma estimativa de quanto que esse enfermeiro precisa investir nesse processo de validação, né? Porque são vários exames, Tem então os exames, o né? investimento é um investimento assim, né? Que tem para muitas pessoas, a pessoa vai ter que abrir mão de muitas coisas para conseguir investir nesse processo de validação. Por isso que o exemplo que eu dou é como se você estivesse fazendo uma graduação, como se estivesse fazendo uma pós-graduação. Você está investindo para receber depois. A única diferença é que aqui você já vai para trabalhar, né? A
pós você ainda vai fazer para depois conseguir o emprego, para depois colher frutos. Nesse caso, não, depende exclusivamente de você, né? A estimativa é a seguinte, tudo depende se você vai querer fazer o processo de forma autônoma, eu vou fazer sozinha ou eu vou fazer como assessoria. Como eu comentei, existem diversas assessorias no Brasil que fazem esse tipo de processo de validação. Eu falo para você, sem sombra de dúvidas, não somente por trabalhar para a empresa, tá? Mas eu falo como enfermeira brasileira, nós temos os requisitos necessários mais completos para que o enfermeiro consiga alcançar esse sucesso, porque nós temos o curso de inglês acoplado entre os serviços da assessoria, né? Então, por exemplo, eu não posso te falar quanto que você vai gastar no seu curso de inglês, então não posso te dar uma previsão relacionada a isso se você fizer por conta própria, né? Mas vamos falar dos exames obrigatórios que você tem que fazer. NCLEX, por exemplo. Para fazer uma prova NCLEX, se você quiser fazer nos Estados Unidos, $200. Para fazer no Brasil, $350, porque eles cobram taxa internacional, tá? Isso a gente não tem como mexer porque é do próprio instituto. TOEFL, para poder fazer a prova de proficiência TOEFL, aproximadamente $215, $250, que os valores vão sendo atualizados periodicamente, né? Para poder fazer a validação, empresas como Sidney Finesse e Joseph Cione cobram mais ou menos $450, né? Se você fizer por conta própria, né, tradução de documentos e tudo, a gente tem uma estimativa aí de uns $7.000 para você gastar, se for fazer sozinho. Fazendo conosco, esse valor cai mais ou menos 50%. E sem contar que nós fazemos todo o projeto para você, né? Você não vai ter que se preocupar em buscar um tradutor juramentado para traduzir os seus documentos, por exemplo. Nós temos. Você não vai ter que se preocupar em abrir uma conta na Joseph Cione ou no Sidney Finesse ou qualquer outro órgão, porque nós fazemos, né? Vocês têm um serviço de assessoria e coaching durante todo o processo, né? A gente pega na mãozinha do enfermeiro e leva e entrega direto para os Estados Unidos. Então, assim, vamos colocar aí uns $3.000, $4.000 mais ou menos. Agora, por conta própria, eu dou. Sim, porque as empresas cobram em dólar. Eu tenho um amigo que fez por conta própria e realmente é uma diferença, que a pessoa ela precisa correr atrás de todos os detalhes e às vezes você bate a cabeça, tá? Dá para fazer por conta própria, né? Mas exige da pessoa realmente a proatividade. Quando, né, você contrata uma outra empresa. Em relação aos processos. Não, exatamente. Hoje existem, né, muitos grupos, pessoas que trocam informação. A internet hoje, né, ela dá um acesso totalmente diferente do que era antes. Na verdade, o que ocorre? Hoje em dia tem muitos enfermeiros que já estão nos Estados Unidos, já trabalham lá há anos. Hoje em dia são influencers. Muitos deles estão aí nas redes sociais falando as principais dificuldades, sua rotina. Hoje em dia é muito fácil adquirir informações sobre isso. O difícil é você conseguir ser encaminhado no processo da forma correta, para você não perder tempo e dinheiro. Time is money. Nem todo mundo tem essa disposição. Tem pessoas que até por questão de tempo, né, por diversas outras questões, prefere ter algum profissional que te direcione de uma forma, né, mais assertiva. Mais assertiva. Então, assim, existem, só pra gente deixar claro aqui, né, no nosso episódio, que existem as duas formas. A pessoa ela pode fazer por conta própria, se assim desejar, né, buscar as informações, ou buscar a ajuda de uma assessoria que vai te acompanhar durante todo o processo de validação. Exatamente. Por isso que nós chamamos para que participem da mentoria, porque na mentoria, lógico, eu falo de forma muito mais detalhada a esse respeito, explicamos item por item, né, de como é que você faz. Independente de você fazer com a nossa assessoria, fazer com o outro ou por conta própria, você precisa entender o processo. E a finalidade principal da mentoria é que o enfermeiro entenda o processo, para que ele possa tomar a melhor decisão, né? Agora, um valor de investimento não tem como a gente fugir. E eu sempre falo, desconfiem do que oferecerem grátis para vocês. Porque uma hora ou outra o valor entra no nosso bolso e a gente nem sente, né? E agora, pensando aqui, foi aprovado. Terminei tudo, fui aprovado, já consegui até resolver a questão migratória, né? Parti os Estados Unidos, cheguei lá no aeroporto, na porta do aeroporto, e aí, help!
E E a gente agora ficou pensando também? muito nisso, né, Lu? Será que penso existe assim, algum suporte? Que às vezes a pessoa fica perdida. Nossa, mas eu vou sozinha chegar lá e aí? e eu acredito que isso possa gerar muito medo, né? Muito receio das pessoas, inclusive, fazer esse processo, porque tá, eu passei tudo. E agora? Como é que eu vou chegar lá? Para onde que eu vou? Como é que eu vou conseguir? Onde que eu vou morar? Né? Enfim, como que funciona isso? Tem alguma assistência, tem alguma forma das pessoas já se organizarem para ir com isso tudo mais pronto, mais determinado? Tem alguém para te receber? Conosco você está orientado a todo momento. A gente pega na mãozinha do enfermeiro, como eu brinquei, e levamos até os Estados Unidos e entregamos direto para o hospital. Como é que funciona isso? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês em relação à empresa. O nome da empresa é Tenesh Group. Depois eu passo as redes sociais aí, quem quiser nos seguir, tá? Como eu falei, a sede da empresa fica na cidade de Chicago, né, no estado de Illinois. Temos escritórios espalhados por outros países também, porque trabalhamos com muitos países, somos multinacional, né? E nós trabalhamos diretamente com os hospitais. Nós somos recursos humanos de 318 hospitais, redes hospitalares nos Estados Unidos. Então, nós trabalhamos muito conjuntamente com o hospital nesse sentido. E justamente pelo fato dessa proximidade com os hospitais, também fazemos recrutamento internacional. Não existe no Brasil nenhuma outra empresa que seja recursos humanos de 318 instituições nos Estados Unidos, atualmente fazendo o mesmo processo. Então, nós temos como conseguir uma vaga no hospital para o enfermeiro. Então, você não vai para lá para poder buscar um trabalho. Você já vai com o trabalho garantido. Inclusive, a nossa preparação é toda nesse sentido, né? Te preparar para trabalhar no hospital. Porque existem outras formas de você ir para os Estados Unidos e trabalhar. Por exemplo, eu tenho uma amiga, que como eu, ela é enfermeira esteta, o filho dela tem cidadania, ela conseguiu a cidadania através do filho, e hoje em dia trabalha como enfermeira esteta lá, né? Então, no nosso caso, não, vocês vão com um hospital. O hospital é o que chamamos de sponsor, que traduzindo para a língua portuguesa seria patrocinador, né? Então, seu sponsor é um hospital. Então, que fique claro, é para trabalhar na área assistencial e é para trabalhar em hospital, tá? Qual é a grande facilidade de você ir com o sponsor? Você vai pagar o seu processo, né, para que você alcance proficiência, NCLEX, etc. Quando você é contratado pelo hospital, o hospital paga tudo para você. O hospital paga a passagem aérea, o hospital paga o processo migratório e o hospital paga o green card. Gente, um green card está custando aproximadamente 14, 15 mil dólares, mais de 70 mil reais. O hospital paga para o enfermeiro. Então, é muito mais fácil, pelo menos do meu ponto de vista como enfermeira, você ir com um sponsor que se responsabilize por isso. E o hospital depois não desconta do teu pagamento, não, tá? Mas tem fidelidade, assim. Precisa permanecer com a gente. Então. Não, como é que Porque funciona? eles estão tendo um custo e um custo grande, né? Depois que o hospital te contrata, o investimento que o hospital faz, eles pedem um contrato de trabalho de tempo mínimo de 3 anos. O hospital não vai te descontar nada, mas eles pedem isso. Imagina só, você chega lá depois de 2 meses, quero voltar para o Brasil, que eu não tô com saudade da minha família. Ou vou mudar de hospital. Não, Tipo uma mas outra tem um outro proposta. hospital ali que eu gostei mais. Quebra de contrato nos Estados Unidos gera multa, gente. Não tem como dar jeitinho brasileiro, não. Vocês vão ter que devolver para o hospital tudo que o hospital investiu. Ou seja, Claro. Por isso também que vocês também não são obrigados a aceitar a primeira oferta de eu trabalho. ia perguntar isso agora, se como você vai com já direcionado, né, para um trabalho, se o enfermeiro ele pode escolher para qual lugar ou para qual hospital ou estado ele vai. Então, na verdade, a gente sempre vai tentar puxar a sardinha para o lado do nosso assessorado, só que nós não podemos prometer que vamos conseguir o hospital que vocês querem na cidade que vocês querem. Depende de quais hospitais vão estar com ofertas de trabalho abertas quando você terminar o processo. Por exemplo, terminei o processo hoje e tenho prática em centro cirúrgico, por exemplo. Nossa equipe vai buscar hospitais que estejam com vagas abertas neste segmento. Então, eu não posso te garantir, minha tia mora na Flórida, quer ir para lá. Podemos buscar por lá, mas se não tiver um hospital que seja conveniado ao grupo, que tenha vagas nesse setor, não podemos te oferecer. Sim. Então, você não é obrigado a Mas tem aceitar. possibilidades de escolha, né? Sim, você não é obrigado a aceitar a primeira oferta. Eu já adianto que a maioria dos enfermeiros aceita no máximo a segunda, terceira oferta. Porque a pessoa já está tão ansiosa para ir ganhar em dólar e sabe que o tempo mínimo de contrato são 3 anos. E depois de 3 anos, ele pode mudar de estado, se ele quiser. E muitas vezes, quando termina esses seus 3 anos de tempo mínimo de contrato, o hospital te oferece mais dinheiro para que você fique. Gente, eles precisam de enfermeiros. Então, se você está fazendo um trabalho legal, ele não vai querer te perder. Então, eles podem oferecer mais para que você fique, tá? E o contrato é permanente. Não significa que depois de 3 anos você está desempregado. Um contrato temporário, né? Não. 3 anos é o tempo mínimo e depois você decide se você quer seguir no hospital ou não.
E aí você está falando de valores aí, né? De recebimentos em dólar. Tem como você também dar uma estimativa? Porque o processo, claro, né? Tem muita gente que tem esse sonho, tem essa vontade, mas realmente o processo tem um valor aí que você tem que investir. As pessoas às vezes têm uma dificuldade, elas vão querer ter algum recebimento, além de valorização, de sonho e tudo mais. Você tem uma ideia de quanto que é esse recebimento do enfermeiro? Valores convertidos ou em dólar mensal? O pagamento lá é mensal também? Essa é a cereja do bolo, né? Aham. Todo mundo fala que deveria começar as entrevistas já falando quanto Falando ganha quanto enfermeiro americano, né? É, pra ver se vale a Quantos pena, né? dólares? É, eu vou ganhar em Nossa, dólar e quantos dólares, não né? posso, depois vocês vão embora e não termino de assistir a toda a complexidade, né? Bom, vamos lá. Os salários dos enfermeiros nos Estados Unidos. Estamos falando de um país imenso, com mais de 300 milhões de habitantes. O nosso país já é grande, né? É maior ainda, né? Então, a gente não tem como dar para vocês uma precisão de quanto paga exatamente. A gente dá uma estimativa, tá? Lá eles pagam por hora, né? Hora de trabalho. A hora de trabalho para o enfermeiro está gerando uma média de 35 a 45 dólares por hora, tá? Tem locais que podem pagar um pouco menos e tem locais que podem pagar mais. Isso traduz um salário anual de aproximadamente 80 até 120 mil dólares, tá? Lembrando, é uma média. E para saber quanto dá por mês, é só dividir por 12, né? Por isso, nós fazemos uma propaganda em cima de 8, 9 mil dólares mensais, que dá aproximadamente, dependendo do câmbio, 30 mil reais, 40 mil reais. A gente faz uma comparação com o Brasil. Então, aproximadamente 8 a 9 mil dólares por mês, para trabalhar 3 plantões semanais. Isso que eu estava falando com você lá fora, né? São 3 plantões. Tem uma diferença aí Sim. também, né? São 3 plantões semanais de 12 horas. Seria um esquema 3x4. Você trabalha 3 plantões e folga 4. Não é 12 por 36, não é 24 por 48, não são 6 horas diárias, é 3x4. Trabalha 3 dias e folga 4. Nesses 4 dias, pode fazer hora extra, pode trabalhar em outro hospital, não tem problema. Seu compromisso com o hospital são esses 3 plantões de 12 horas. Inclusive, vale a pena pra caramba fazer hora extra. Eles estão pagando, quando você faz hora extra, eles pagam o dobro. E esse dobro pode girar de 700 até 1.000 dólares. Gente, 1.000 dólares equivalem a 5 mil reais aproximadamente. Para um dia de Mais que o nosso piso salarial. Para um dia de trabalho. Aqui nós pleiteamos um piso de 4.700. Lá o enfermeiro consegue ganhar isso em um único plantão extra de 12 horas. Então, o que eu falo para o pessoal que sempre assiste comigo? Quem quer ir para fora para investir no Brasil, ter uma futura aposentadoria aqui, consegue fazer isso só com hora extra, sem precisar de mexer no seu salário. Então, vale a pena pra caramba. Muito bem. É um excelente salário, né? Assim, a gente pensando, pensar em apesar de que a dinheiro, pessoa tem que pensar também no. Que às vezes a pessoa vislumbra também, né? Um salário convertendo para o Brasil, o custo de vida lá é outro. Não estou Sim, dizendo que sim. não vale, mas a pessoa também não se vislumbrem, no caso, em converter para o Brasil e achar que é o padrão de vida que, como se ganhasse 40 mil aqui no Brasil, exemplo, né? Então, só para que a gente tem que deixar claras essas, né, essas informações mesmo, porque gente, né, tem pessoas que ainda nunca ouviram falar desse processo. Sabe que existem enfermeiros trabalhando lá, mas nunca ouviram falar do processo, é o primeiro contato que estão tendo com essas informações. A gente tem que ter, né, um cuidado. E aí, inclusive, a gente tem uma equipe de enfermagem, né, Ana? Com certeza, porque aqui, como eu disse, a gente tem várias perguntas, a gente está curioso, repassando as curiosidades que a gente sabe que o nosso público tem, mas a gente também tem os nossos representantes da enfermagem. Então, para que eles também tenham voz e tenham a oportunidade de te fazer perguntas, você também vai poder escolher para quem você quer responder. Você quer responder a perguntinha dos técnicos, dos enfermeiros ou dos auxiliares? De quem você escolhe? Dos enfermeiros. Dos enfermeiros, né? Afinal, o nosso Afinal, processo hoje... A gente já aprendeu aqui, né, que é para enfermeiros. Vamos lá. Deixa eu ver se eu conseguir. Eu vou deixar a minha amiga Luísa ler só para ela poder participar. Mentira, porque eu não estou enxergando. Bom, uma pergunta do enfermeiro, então. Olha, essa pergunta é interessante. A gente ainda não falou sobre isso. Diga, Lu. Preciso fazer alguma renovação da autorização de trabalho nos Estados Unidos de tempo em tempo? Boa. Fiz o meu processo, né? Consegui Validou. meu green card, fui para os Estados Unidos.
Tem o meu trabalhar. trabalhinho. E aí? Preciso de tempo em tempo fazer alguma revalidação, alguma coisa? Não, uma vez que você faz o NCLEX e tem a licença, não precisa fazer revalidação. É como o nosso Corém aqui. Uma Uhum. Mas vez só enfermeira, sempre sempre enfermeiro. A menos que você vá mudar de estado. Aí você tem que Pela ver o que que aquele Corém específico, entre aspas, né? Que seria um Board of Nursing que a gente fala, né? O que aquele Corém Ele daquele exige. estado vai exigir. E cada Tá. um pode exigir coisas diferentes. E aí, uma outra dúvida que me surgiu aqui. Tem que. Ah, não. Surgiu, mas você já acabei de O quê? lembrar que ela já respondeu. Tem que ter o Corém ativo. Não, porque eu ia perguntar, porque às vezes pessoas que estão na faculdade, fazendo faculdade, que a gente tem muito Ela pode acadêmico estar- de enfermagem assistindo. Ah, mas vale a sua pergunta. Será que a pessoa, por exemplo, está finalizando o curso? Ela pode entrar no processo? Porque como o processo demora até 2 anos, ou ela já tem que ter terminado? Essa pergunta me leva a explicar um outro fator também. Gente, por que essa urgência de enfermeiros nos Estados Unidos? Porque eles não têm. Eles estão precisando. A projeção que nós temos aqui nos próximos anos, eles têm um déficit de 200 mil vagas somente para enfermeiros. E até 2031, 18 milhões de americanos vão estar se aposentando, o que vai acentuar ainda mais a escassez desses profissionais. Então, quem é acadêmico em enfermagem está preocupado se dá tempo de fazer? Dá tempo sim, tá? Calculo eu que nos próximos 20 anos eles não consigam preencher essas vagas e vai ter vaga para todo mundo. Se você é acadêmico de enfermagem do último período, já quase se formando, pode iniciar o processo sim, porque o teu Corém vai ser exigido quando nós viermos a fazer o processo de validação do teu diploma. Como você primeiro precisa aprender o inglês, fazer exames de proficiência e outras coisas, a gente pode iniciar, mas tem que ter o Corém o mais rápido possível, porque as empresas verificadoras lá avaliam isso tudo, tá? O diploma de bacharel de enfermagem devidamente legalizado, né? Uma faculdade credenciada ao MEC e a matrícula profissional. E eles exigem pelo menos 1 ano de experiência assistencial também para que você consiga a vaga, tá? Mas vale a experiência como acadêmico ou não? Só depois de formado? Então, tudo aquilo que for extracurricular da faculdade, a gente consegue aproveitar. Ah, ok. Agora, se for dentro do calendário que o MEC exige, não. Ah, entendi. Tá? Então, estágios extracurriculares já contam como Sim. experiência. E um detalhe bem importante, enfermeiros que são técnicos em enfermagem ou auxiliares de enfermagem. A experiência do técnico e do auxiliar é aproveitada. Ah, e Embora, outra informação embora o importante. diploma não seja validado, a experiência ela é aproveitada. Temos muitos enfermeiros que são concursados como técnicos em enfermagem ainda na área assistencial. Então essa essa experiência é aproveitada. Enfermeiros que têm residência também. Os enfermeiros que fazem pós-graduação a nível de residência. A gente também consegue aproveitar a experiência porque o residente atua. Excelente. Né? Enfermeiros docentes da prática. Se for docente da prática, a gente também consegue aproveitar a experiência. Enfermeiros que trabalham em home care. Se tiver como... A gente tem no Brasil algumas que são verdadeiras UTIs na casa de um paciente. Sim. Então, a gente não pode falar que esse profissional não tem experiência. Só não está no cenário hospitalar, mas tem experiência. Então, a gente também consegue aproveitar a experiência deles. Outro plus para a nossa empresa. É a única empresa no país que aproveita todas as experiências assistenciais que o enfermeiro tem dentro da enfermagem. E aí, como a gente está tirando essas dúvidas assim de curiosidades, uma outra curiosidade seria em relação a especializações. O enfermeiro que já tem uma especialização, por exemplo, eu sou intensivista, isso conta mais? Ou o enfermeiro vai para lá tendo um salário diferenciado? Ou isso não tem nenhuma diferenciação em questão de tanto colocação, oportunidade, eu tenho melhores oportunidades e salário? Então, no momento inicial, você ter pós, mestrado, doutorado, não te serve para nada, entre aspas, no momento inicial, para ser contratado. Porque eles querem bacharel em enfermagem, ponto. Que tenha pelo menos 1 ano de experiência assistencial. Por isso que a residência, após a nível de residência, a gente consegue aproveitar. Agora, após lato sensu comum ou após stricto sensu, né, seria o mestrado ou doutorado, a gente não consegue aproveitar no momento inicial. Porque nos Estados Unidos não é como no Brasil. Você se formou hoje como enfermeira e amanhã já cai direto numa especialização se você quiser. Lá eles valorizam muito mais a experiência. Entendi. Mas alguns hospitais aproveitam essa sua expertise no segundo momento. Você entra no hospital, inicia seu trabalho, adquire experiência e depois você apresenta o seu diploma de pós-graduação brasileiro, porque boa parte dos hospitais pode sim aproveitar. Entendi. A gente não pode garantir que todos façam, porque todo hospital tem um regimento interno específico, né? Mas a maioria aceita. E os enfermeiros que têm mestrado e doutorado podem abrir consultório lá, tá? E podem clinicar como os médicos aqui no Brasil. Que bacana. Excelente. Inclusive, existe uma profissão muito promissora lá chamada enfermagem e anestesiologia. Os enfermeiros podem ser anestesistas lá. Que
bacana, essa eu não Eu já sabia. conversei com uma enfermeira, já fiz uma live, né? Você tem um pouco de contato com ela, que ela é enfermeira anestesista lá e uma carreira super promissora. Nós temos um canal no YouTube onde temos Excelente. diversos seminários lá falando sobre diversos temas. E entre esses seminários temos uma enfermeira colombiana que também é anestesista. Então ela conta lá também a sua história. Está em inglês, em português e em espanhol. Não tem nem desculpa de não entender. Excelente. Eu ainda não tenho inglês, mas dá pra saber, com E- certeza, dá pra entender. Nossa, são tantas perguntas, tantas É muita dúvidas. coisa e o tempo é Não curto. E a gente já tem que seguir pro final do episódio, né? Viu? Uma Passa coisa que eu rápido. queria deixar aqui assim também é que eu já fiz diversas lives conversando com enfermeiros brasileiros no mundo inteiro, que estão trabalhando como enfermeiros em vários países do mundo, e todos eles trazem como maior desafio, depois de toda a validação do processo do início do trabalho, né? É a adaptação à cultura e ao outro país. Então, é deixar claro assim que por mais que exista essa vontade de mudar, de construir uma carreira fora do Brasil, que você fale, né, já saiba o outro idioma, que tenha conhecimento técnico, que esteja com um processo todo redondo, com ótimo trabalho, recebendo um bom salário, essa questão de adaptação à cultura é o maior desafio que todos eles, assim, todas as conversas que eu já tive, trazem isso como um desafio. Então, só para as pessoas também trabalharem isso, a gente precisa trabalhar isso, né? A questão da saúde mental, emocional. O que é Essa sua observação me faz, é que a gente é muita informação e o tempo é curto, mas faz passar uma outra informação bem importante para vocês também. O enfermeiro pode levar a família. Ótimo. Então, assim, pelo menos a saudade do país vai continuar, mas a família pode ir junto. Todo mundo ganha o green card. Ganha Excelente. cônjuges casados legalmente e filhos solteiros até 21 anos de idade podem embarcar direto com o enfermeiro, tá? Bom. Então, assim, já tem um pouquinho mais de Facilitador carinho por enfermeiro, cuidado. né? Exatamente. Porque realmente é uma questão interessante. O enfermeiro tem que entender que ele não está mudando de estado, está mudando de país. Uma cultura diferenciada. Porém, é como eu comentei, gente, são desafios, sacrifícios que depois você vai conseguir um bem maior, né? Ou você continua na mesma situação que você está reclamando para o resto da vida, ou você tenta inovar. E essa inovação sempre requer um determinado sacrifício, seja ela qual for, né? Muito bem. Infelizmente, Vivi, a gente está caminhando já, assim, chegamos no final do nosso episódio. A gente gostaria de ficar aqui conversando e tirando muitas dúvidas, que a gente sabe que os nossos ouvintes devem estar cheios de dúvida. Mas aproveita, comenta aqui no episódio. A Vivian vai deixar também a rede social dela para vocês fazerem contato e tirarem mais dúvidas sobre esse tema. E eu agradeço muito, assim, todas as informações, apesar do pouco tempo que a gente teve, não é tão pouco tempo, mas passa tão rápido, porque as informações são tantas. Muita coisa que a gente quer perguntar. Tanta curiosidade, mas a gente agradece muito, porque eu tenho certeza que você já deu uma luz para muitos enfermeiros que estão aqui assistindo de como que é o processo, o tempo, como é que eu faço, onde eu recorro. Então, eu tenho certeza que isso vai ajudar muitos enfermeiros que têm esse sonho americano de trabalhar lá. E vou deixar a Ana falar, e aí depois você também pode deixar suas redes sociais e como que as pessoas conseguem te encontrar, né? Por favor. Pode ir primeiro você, então. Bom, em primeiro lugar, eu acho fundamental salientar, porque é a primeira empresa no Brasil neste segmento com uma enfermeira à frente, né? O enfermeiro ocupando aí outros campos, né? O enfermeiro empreendedor, não somente dentro do hospital. Então, eu acho fundamental salientar isso. Isso já traz uma credibilidade para o trabalho que a gente faz, né? Então, temos um enfermeiro à frente. O nome da empresa, já posso divulgar, claro, né? Pode ser. O nome da empresa é Tenash Group, tá? Soletrando THENASH Group. É só jogar lá no Instagram que é muito fácil encontrar a gente, tá? Se vocês colocarem no Instagram Vivian Barbosa, enfermeira esteta também, é muito fácil de vocês me encontrarem, tá? Nosso Instagram para contato, nosso WhatsApp para contato é 24988033885, tá? Nós temos grupos no WhatsApp, damos orientações sempre nas redes sociais de forma geral.
e temos mentoria, né, 5 a 6 vezes por semana explicando todo o processo. Claro que aqui o tempo é curto, tivemos que fazer um resumão, né, mas lá o enfermeiro tem tempo de tirar todas as dúvidas. Tem vezes que eu fico quase 2 horas e meia em reunião só tirando dúvida dos enfermeiros, né? E é um trabalho que eu gosto muito também, né? Trazer essa nova possibilidade de valorização profissional para o enfermeiro, né? Porque enfermagem por amor não paga as nossas faturas de cartão de crédito, né, gente? Enfermagem com Com amor. Quando você pode fazer aquilo que você ama e ser valorizado também, né? Financeiramente também. Principalmente. Isso é muito importante. Claro, claro. Vivian, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Eu tenho certeza que você ajudou muitas pessoas, muitos colegas nossos que têm esse sonho, que têm essa vontade, ou que tinha até essa curiosidade. Claro. É muito importante que a gente pense os dois lados, né? Em tudo que a gente vai fazer na vida, mesmo dentro do que a gente ama, mesmo dentro da nossa família, sempre tem as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não gosta. Tem as vantagens e tem os desafios. E a gente precisa de pesar e ver se é isso mesmo que a gente quer para nossa vida e para nossa carreira. Mas para quem já definiu ou está pensando, né, que essa sim é uma saída de valorização e de construção profissional, eu tenho certeza que você ajudou muito essas pessoas e também a plantar algumas sementinhas de algumas que não tinham pensado ainda nisso e que talvez possa ser um caminho, né? Muito obrigada pela sua participação, foi excelente ter você aqui conosco e eu acredito que as pessoas ainda vão ter os seus contatos, né, e vão poder entrar em contato com você e tirar mais e mais dúvidas. E é isso, pessoal. Hoje nós tivemos uma enfermeira aqui que mostra o valor da nossa enfermagem e trouxe muitas possibilidades para a gente. E aí, para a gente finalizar, sempre refletindo, lembrando lá de uma frase importante de Platão, se você quer mudar o mundo, pense que a mudança vai começar por você. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito bem. E assim nós encerramos mais um Enfermagem Pode.